Mesmo que seja uma ciência bem antiga, a parasitologia se depara com frequência com inovações, com novas informações também. Por quê? Porque esses micro-organismos passam a apresentar resistência a alguns fármacos e passam também a apresentar adaptação ao meio ambiente, fazendo com que a erradicação deles seja cada vez mais necessitada de tecnologias inovadoras e de fármacos mais potentes. Além da questão da adaptação e da resistência, esses agentes provocam mudanças de defesa do sistema hospedeiro, né? O sistema de defesa do paciente vai passar também por uma alteração quando nesse organismo há a presença desses agentes causadores de doenças. E esses agentes também participam de uma forma importante e ativa da degradação de componentes no nosso meio ambiente. Então, essas são as principais funções da parasitologia. E na parasitologia, as amostras vão ser analisadas para ver se há presença de parasitoses, daí o nome do setor, parasitologia. Parasitoses essas causadoras de doenças, bem como a presença de proteínas, que é algo que não deve existir numa amostra fecal, presença de sangue e também analisar a consistência fecal. Por que nós estamos falando de amostra fecal? Porque as fezes são a principal amostra biológica deste setor. Exames de parasitologia, por exemplo, como PSO, que significa pesquisa de sangue oculto, e EPF, que é um exame parasitológico de fezes, vão mostrar a causa desses problemas que são relatados pelo paciente e que são pedidos no exame prescrito pelo médico no atendimento, naquela consulta, seja ela ambulatorial ou emergencial. Na parasitologia, o material, a amostra biológica, é analisado nos seus aspectos morfológicos e ajudam no diagnóstico laboratorial acerca das queixas que podem trazer problemas ou incômodos no trato digestivo. Então, quando o paciente se apresenta e relata algum incômodo, algum mal-estar no trato digestivo e também no seu intestino, geralmente o médico vai solicitar um exame que vai ser de responsabilidade da parasitologia para a elaboração do laudo. Esses micro-organismos causadores de doenças são classificados como endoparasitas ou ectoparasitas. Exemplo de um endoparasita, vermes, porque eles vivem dentro, por isso que é endoparasita. E exemplos de ectoparasitas, os piolhos, eles estão ali no hospedeiro, no caso o ser humano, só que do lado de fora do corpo, não está lá dentro do corpo do paciente. A coleta do material, em geral, é realizada pelo próprio paciente, a coleta já de uma amostra fecal. Geralmente é o próprio paciente que vai realizar essa coleta no seu próprio lar, ou então ele pode receber aquele frasquinho estéril ali no laboratório, se retirar dali, ir ao banheiro e fazer coleta para poder já devolver para o laboratório. E tão logo esse material tenha sido coletado, ele deve ser entregue para o setor de parasitologia para já começar a sua análise, porque é um material que tem uma certa celeridade no seu processo de decomposição, então ele precisa ser o quanto antes analisado. É uma coleta sem risco, como nós já sabemos, porém o paciente não pode estar usando anti-inflamatórios antes da coleta, não pode estar usando antihelmínticos, não pode estar usando também antibióticos e
também não pode ter recebido contrastes radiológicos, que são aqueles fármacos injetados na veia na hora de um exame de imagem, como por exemplo a tomografia. Então, se o seu paciente passou por um exame radiológico e recebeu esse contraste, ele vai ter que esperar um tempo para que esse contraste saia do seu organismo, para depois ele fazer o seu exame parasitológico. Por quê? Porque tanto o contraste quanto esses outros remédios citados podem interferir diretamente no resultado do exame parasitológico. Em relação ao laudo, o paciente se apresentou ali no setor laboratorial, realizou a coleta, entregou ali o material. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Da coleta, e no caso, já quando está dentro do setor de parasitologia, esse material vai ser analisado macroscopicamente, como nós sabemos, e microscopicamente. E aí esse laudo vai ter que constar o nome do agente causador da doença, caso se encontre algo ali, para que o médico tome a conduta correta, para ele decidir qual vai ser o tratamento para aquele paciente, ou a médio prazo, ou a curto prazo, enfim. E se aquela amostra ali, biológica, coletada, não tiver nenhum parasita, não tiver larvas, ovos, presença de sangue ou proteína, o laudo também vai precisar informar isso, porque o médico também vai ter que saber que naquele exame parasitológico nada foi encontrado. E se o médico está pesquisando algo e um desses exames vem como negativo, como livre de parasitoses, o médico, vai precisar pensar em outras linhas de investigação. Os exames mais solicitados, além do PSO e EPF, como nós já falamos, são também suave anal, como nós já vimos, né? PSO, que é pesquisa de sangue oculto, como nós já falamos, tripsina nas fezes, pH das fezes, é o pH fecal, parasitológico, como nós vimos, pesquisa de gordura nas fezes, também é importante fazer-se essa pesquisa, exame coprológico, que é indicado tanto para crianças quanto para adultos, exame parasitológico com contagem de ovos, é diferente do parasitológico comum, exame parasitológico com pesquisa de Schistossoma mansoni, pesquisa de tênia, pesquisa de leucócitos e hemácias nas fezes, presença também de alfa-1 antitripsina, que é uma dosagem fecal, e também tem a pesquisa fecal para Cryptosporidium e a pesquisa de vermes adultos. Cada um desses vai ter a sua razão de ser, a sua metodologia, e todos vão precisar ser descritos quanto à sua técnica na hora da elaboração do laudo e o resultado ao qual se chegou ali no momento daquela análise. O setor de parasitologia, então, nós vemos que deve estar atento a todos esses fatores e deve ser capacitado para constatar, para encontrar parasitoses em vários locais do corpo, não apenas no trato digestivo ou no sistema
intestinal, no aparelho intestinal. Portanto, pode acontecer do setor de parasitologia receber amostras biológicas como escarro, por exemplo, líquidos, tecidos, sangue, secreções, dentre outros. A amostra mais tradicional, como nós falamos no início, é a amostra das fezes, mas é um setor que também pode analisar outras amostras biológicas, sempre na tentativa de se encontrar parasitoses, só que em outros locais do corpo humano. Para encontrar esses micro-organismos, a parasitologia vai usar diversos métodos de análise, não apenas análise microscópica e macroscópica. Por exemplo, eles vão poder usar dentro da parasitologia imunoensaios para detectar antígenos, do Cryptosporidium, por exemplo, métodos de Fow e Hoffman, por exemplo, colorações pré-determinadas também para exaltar as características daquele parasito, porque quando se faz uma coloração daquele material ali na lâmina, as características, morfológicas daquele parasito ficam bem mais fáceis de serem visualizadas numa lâmina na leitura microscópica, como exemplo da pesquisa de coccídeos, por exemplo, onde se usa o álcool ácido. E dentre todos os parasitos mais pesquisados nesse setor, é importante que o profissional de análises clínicas esteja atento à detecção do euminto chamado Strongyloides stercoralis. Por que ele? Porque ele, em um paciente com um sistema imune normal, pode não provocar sintomas nenhum. Porém, se esse euminto foi encontrado em um paciente imunodeprimido, seja por um tratamento oncológico, uma cirurgia, uma anemia, uma doença autoimune, enfim, seja por qual fator que seja, esse parasito vai ocasionar nesse sistema imunodeprimido a síndrome chamada de síndrome da hiperinfecção, que é um quadro grave e que pode levar o seu paciente a óbito. Essa doença, essa síndrome da hiperinfecção, num paciente com o seu sistema de defesa já defasado, vai acometer várias partes do corpo, e como o corpo não está conseguindo se defender muito bem dos agentes invasores, seja ele qual for, pode ser localizada, por exemplo, nos pulmões do seu paciente, presenças de larvas desse euminto. Esse é só um exemplo. Nos pulmões pode se encontrar isso, pode também, com a presença dessas larvas nos pulmões, haver um quadro de broncopneumonia difusa, ou seja, algo já disseminado nos pulmões, e que essa broncopneumonia pode acarretar numa hemorragia intraalveolar, ou seja, os alvéolos, que são aqueles mini filtros dos pulmões, começam a se romper e começam a sangrar. Quando isso acontece a hemorragia intraalveolar, ela sai desse nível intraalveolar e começa a ser disseminada pelos pulmões. Então, os pulmões do paciente começam a sangrar. Com isso, eles param de fazer a filtração, o paciente começa a apresentar vários sintomas, é um quadro grave, que requer também uma intervenção imediata e que, em muitos casos, quando o paciente começa a apresentar esses sintomas da hiperinfecção, geralmente não dá muito tempo de ser socorrido. Então, daí nós podemos ver como o profissional que atua no laboratório nesse setor de parasitologia tem que estar muito atento à presença desse euminto, principalmente se você souber que aquele material biológico ali foi coletado de um paciente idoso, ou diabético, ou oncológico, ou com marca-passo, ou é fumante, ou é anêmico.
alguma coisa que esse paciente possa ter na sua vida que faça com que a sua defesa, o seu sistema imunológico seja defasado. Então, nós temos que ter esse cuidado dentro da parasitologia. Não só com esse aumento, obviamente, mas esse em especial por causa da sua gravidade. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!